É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o espaço onde mergulhamos nas águas profundas da diplomacia e do poder. Hoje trazemos uma revelação fundamental de Jamil Chad, a nova presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues. Não é uma estranha para a inteligência norte-americana. Pelo contrário, ela é uma figura monitorada meticulosamente há pelo menos 2 décadas. Através de telegramas do Wikileaks, descobrimos que a trajetória de Delcy foi escrita sob os olhos atentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O que vemos agora, em 2026, não é um movimento impulsivo de Donald Trump, mas uma escolha cirúrgica baseada em um dossiê de 20 anos de espionagem. É fascinante notar como o pragmatismo de Trump opera, Vera. Ao escolher Delcy em vez da oposição tradicional, ele não está buscando um aliado ideológico, mas alguém que ele já conhece pelo prontuário. Washington possui um mapa completo da psique de Delcy, suas ambições, seus traumas e sua capacidade de sobrevivência. Em 2026, ela é a peça de xadrez que os Estados Unidos acreditam poder manipular, justamente por saberem exatamente quais são os seus pontos de pressão. Vamos analisar os atos que compõem essa biografia monitorada. A nomeação de Delcy Rodrigues como a escolha de Donald Trump para essa transição venezuelana caiu como uma bomba na oposição. Figuras como Maria Corina Machado, que esperavam liderar o país após a queda de Maduro, viram-se preteridas por uma figura central do regime anterior. O mal-estar é profundo, pois a oposição sente que Trump trocou a democracia pela estabilidade técnica. Ele prefere uma operadora experiente que já tem às mãos as engrenagens do Estado venezuelano. Ao descartar a oposição tradicional, Trump sinaliza que a prioridade de Washington é evitar o vácuo de poder e o caos social que interromperiam a produção de petróleo. Delcy é a aposta da ordem, uma líder que o invasor escolheu para manter as luzes acesas enquanto os termos do novo acordo são ditados. O monitoramento de Delcy começou muito antes dela chegar ao topo. Telegramas de março de 2006 revelam que, quando ela era apenas vice-ministra da chancelaria, a inteligência dos Estados Unidos já a descrevia como uma peça perigosa e ambiciosa. Ela era vista operando nos bastidores para neutralizar rivais e se aproximar de Hugo Chávez. Washington a estuda há 2 décadas, Vera. Eles registraram cada passo de sua ascensão, catalogando até as queixas de embaixadores europeus sobre a atuação de Delcy contra vozes dissidentes. Para os Estados Unidos, ela sempre foi uma figura de alto potencial. Em 2026, essa longa história de vigilância dá a Trump uma vantagem psicológica. Ele não está negociando com uma desconhecida, mas com uma inimiga íntima cujos métodos de operação foram dessecados por analistas da CIA por anos. Em agosto de 2006, os telegramas americanos registraram um momento de queda. Delcy foi afastada do gabinete de Chávez após diferenças durante uma viagem internacional. Naquela época, a diplomacia dos Estados Unidos em Caracas chegou a questionar se ela teria algum futuro no governo venezuelano, especulando até sobre um possível exílio em Cuba. Foi um erro de avaliação da época, Vera, mas um dado valioso para hoje. O fato de ela ter sobrevivido a esse racha e retornado ao topo anos depois prova que ela possui uma resiliência fora do comum. Para o governo de Donald Trump em 2026, essa característica é fundamental. Eles sabem que estão lidando com uma sobrevivente que não se quebra sob humilhação ou isolamento. Delcy aprendeu com o fracasso de 2006 a ser uma estrategista mais fria e paciente. Para entender Delcy, é preciso olhar para o seu pai, Jorge Antônio Rodrigues. Líder de esquerda, ele morreu sob custódia policial e tortura em 1976, suspeito de envolvimento no sequestro de um executivo americano. Jamil Chad destaca que esse trauma foi o motor que levou Delcy a escolher o direito e a militância radical. Esse é o ponto mais sensível do dossiê de inteligência, Vera. Os Estados Unidos sabem que o anti-americanismo de Delcy não é apenas retórica, é pessoal. Eles viram o impacto da morte do pai dela na opinião pública venezuelana da época e monitoram o peso desse fantasma na formação política dela. Em 2026, Washington reconhece que governa com uma mulher que tem motivos de sobra para odiar as instituições americanas, o que torna a vigilância sobre suas intenções ainda mais rigorosa. O sequestro do executivo William Nichols, que durou 3 anos, é o evento que ligou a família de Delcy ao radar de Washington de forma definitiva.
A Embaixada dos Estados Unidos temia que a morte do pai de Delcy gerasse ataques diretos contra americanos em Caracas e tomou medidas de segurança drásticas na época. É uma ironia histórica pesada, Vera. A família de Delcy foi monitorada nos anos 70 como uma ameaça terrorista aos cidadãos dos Estados Unidos, e agora a filha preside o país sob a tutela de Washington. Esse histórico de conflito cria uma relação de desconfiança mútua. Trump sabe que está lidando com alguém que vê os Estados Unidos como o algoz de sua família, e por isso, o monitoramento não é apenas político, é uma medida de contenção contra um possível revanchismo. Se com Chaves houve altos e baixos, com Nicolás Maduro a carreira de Delcy decolou de forma absoluta. Ela ocupou os ministérios da Comunicação, Economia e Relações Exteriores, tornando-se a face pública da Venezuela para o mundo e a principal defensora do regime em fóruns internacionais. Ela tornou-se a superministra indispensável, Vera. Delcy provou ser uma gestora técnica eficiente, capaz de manter a economia respirando mesmo sob sanções brutais. Em 2026, ao assumir a presidência, ela traz consigo o conhecimento profundo de como a máquina estatal funciona sob cerco. Trump a escolheu justamente por essa competência. Ele quer alguém que saiba operar o Estado para garantir que os interesses energéticos dos Estados Unidos sejam atendidos com precisão cirúrgica. Um dos papéis mais estratégicos de Delcy foi o de arquiteta das alianças com Pequim e Teherã. Ela desenhou o caminho para que a Venezuela sobrevivesse financeiramente, trocando petróleo por apoio político e econômico do Oriente. O abraço que ela recebeu da China ao tomar posse nesta semana é carregado de simbolismo político. Esse é o grande trunfo e o grande risco para Washington, Vera. Delcy é quem tem as chaves das dívidas venezuelanas com a China. Trump espera que ela use essa influência para destrocar essas alianças em favor dos Estados Unidos. O monitoramento americano foca agora em como ela fará essa transição, se ela atuará como uma ponte para o Ocidente ou se continuará servindo como uma agente dupla que mantém um pé em Pequim enquanto acena para Washington. Delcy Rodrigues é alvo de sanções tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos. É uma situação bizarra. Ela preside o país, mas tecnicamente é uma pária no sistema financeiro internacional controlado por quem a colocou no poder. Isso é o que Trump chama de controle total, Vera. As sanções funcionam como uma coleira curta. Se Delcy tomar as decisões que Washington espera, as sanções podem ser relaxadas gradualmente. Se ela desviar do roteiro, o cerco aperta e ela perde qualquer capacidade de governar. É uma presidência em liberdade condicional, onde o monitoramento de 20 anos se transformou em uma vigilância em tempo real sobre cada centavo que entra e sai do tesouro venezuelano. Ao acumular a presidência com o Ministério dos Hidrocarbonetos, Delcy detém o controle total da PDVSA. Para os Estados Unidos, ela é a gestora técnica que deve reorganizar a produção para atender ao mercado norte-americano após anos de sucateamento. Trump não quer promessas de democracia, Vera, ele quer barris de petróleo. Como Delcy conhece os quadros técnicos e operacionais da indústria, ela é a única que pode entregar resultados rápidos. O monitoramento de Washington sobre ela, em 2026, é quase empresarial. Eles fiscalizam sua eficiência na extração e na logística, tratando a Venezuela como uma subsidiária estratégica sob intervenção direta da Casa Branca. Jamil Chad encerra com um alerta sombrio. Trump avisou que, se Delcy não tomar as decisões certas, terá um destino ainda pior que o de Nicolás Maduro. É uma liderança que nasce sob a ameaça direta de extradição ou aniquilação política. É a diplomacia da força bruta, Vera. Trump está dizendo a Delcy que o monitoramento de 20 anos deu aos Estados Unidos todas as ferramentas para destruí-la se ela falhar. As decisões certas incluem afastar a influência russa e iraniana e garantir a paz social para as petroleiras americanas. Ela governa com a sombra da cela de uma prisão americana pairando sobre o seu gabinete em Miraflores. É uma presidência sob vigilância total e ameaça constante. Terminamos com a constatação de que a soberania venezuelana, em 2026, é uma ficção útil. Temos uma presidente que se formou no ódio ao imperialismo, mas que agora é a peça-chave para o retorno da hegemonia dos Estados Unidos na região. É o fim da autonomia, Vera. Delcy Rodrigues é uma líder de inteligência superior, mas ela sabe que está em um cercado. O fato de ter sido monitorada por décadas tira dela qualquer poder de surpresa. Ela é o rosto da Venezuela, mas a mão que segura a caneta é guiada pelos interesses de Washington. No fim das contas, a história de Delcy mostra que até a resistência mais feroz pode ser mapeada e, eventualmente, colocada para trabalhar a favor do Império. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.